José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Vamos ou não ter almirante em Belém? Olha, eu para ser franco e para não deixar as cartas escondidas, espero que não. Espero que não, porque não seria um bom sinal. E não seria um bom sinal por várias razões. Primeiro que tudo, nós tivemos em Portugal um primeiro presidente, que foi um primeiro presidente militar, que aliás de resto vai apresentar esta semana ou para a semana um livro de entrevistas. Enfim, ele já está com alguma idade, o que é natural. Os dois presidentes que vieram a seguir já morreram os dois, mas ele continua entre nós, felizmente. Estás a falar de Ramalhianes? Naturalmente, estou a falar de Ramalhianes. Ele deu uma entrevista. Nós tivemos cá ontem na rádio entrevistadora, portanto, à altura do livro. E foi uma conversa interessante aqui na Rádio Observador. Bem, mas isso foi um período especial. Portanto, quando o Ramalhianes foi eleito, ainda havia uma espécie de tutela militar sobre a democracia. E mesmo quando ele foi reeleito, essa tutela mantinha-se, porque não tinha acabado o Conselho da Revolução, porque não tinha sido criado o Tribunal Constitucional nos termos que conhecemos hoje, porque, enfim, havia algo que resultava das condições particulares em que a nossa Constituição foi escrita. Provavelmente até falaremos um pouco melhor disso na próxima segunda-feira, que é 25 de novembro. 25 de novembro. E a sessão, e portanto se calhar vamos falar desse assunto. Ou seja, nesse tempo o braço militar, digamos assim, era uma espécie de pilar do regime. Não era só um pilar do regime, condicionava o regime. Vamos lá ver, havia leis aprovadas pelos governos, aprovadas pela Assembleia da República, que depois iam ao Conselho da Revolução, e o Conselho da Revolução tinha uma espécie de não sei se, agora não me recordo já exatamente se era poder de veto tout-court, se era um droit de regar, portanto olhar para elas, e depois era o Presidente que as vetava, mas portanto o que é facto é que iam ao Conselho da Revolução, havia uma Comissão Constitucional que funcionava perto do Conselho da Revolução, portanto era uma situação em que na prática havia ainda alguma tutela militar sobre a democracia, não era uma democracia plena, que só é verdadeiramente depois da revisão constitucional de 82. Portanto, e tivemos dois presidentes militares, inclusivamente com duas eleições em que a maior parte dos candidatos eram militares. Portanto, Otelo concorreu das duas vezes, da primeira vez houve outros candidatos, penso que Pinheiro de Azevedo concorreu dessa vez, depois da outra vez concorreu Soares Carneiro para cobrir a área mais à direita. Portanto, era este o ambiente. Portanto, não havia... O civilismo, a primeira pessoa que diz é a altura de acabar com isto, definitivamente, e agora para ter um presidente civil, foi Mário Soares. E não era claro que na altura toda a gente tivesse acordo. Por exemplo, o PSD levou algum tempo a decidir-se. Nisso tem papel importante Cavaco Silva quando vai ao Congresso da Figueira da Foz para defender a candidatura de Freitas do Amaral. E depois é aquela eleição que é mais renhida da história digamos, das eleições presidenciais portuguesas. 1986. Exatamente. Portanto, eu tenho boa memória disto, fiz essa campanha no terreno, portanto, é algo de inimaginável hoje, e portanto foi um tempo novo que se iniciou a partir daí. Muitos banhos de multidão, não é? Mas lá não tem... é uma coisa, não são banhos de multidão. Quando nós falamos de banhos de multidão, não temos ideia do que é a Alameda Afonso Henriques cheia de um lado ao outro, ou digamos no Porto, a Avenida dos Aliados, não é? Portanto, aquela zona enorme, com a multidão acanhada, não era assim, umas pessoas assim com umas bandeiras para disfarçar, era acanhada, filas de automóveis de quilómetros, não era outro mundo, outro tempo, não era outro mundo, era outro tempo. O mundo é o mesmo, não é? O mundo é o mesmo, o país é o mesmo, o país é muito diferente do que era na altura também, em muitos aspectos, não é? Mas ainda não estávamos na União Europeia, quer dizer, já tínhamos assinado a adesão e já tínhamos aderido, mas tínhamos acabado de entrar na altura, em 86. Portanto, ora bem, e depois a partir daí tivemos sempre presidentes civis e figuras que tinham carreiras políticas longas e a maior parte delas com experiências executivas. O único caso em que não há uma experiência executiva é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, tivemos dois ex-primeiros-ministros, Mário Soares e Cavaco Silva, tivemos um ex-presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio,
todos eles também antigos líderes partidários, 2 antigos secretários-gerais do Partido Socialista, 2 antigos presidentes do PSD. E isto corresponde a alguma normalidade, digamos assim. Portanto, e porquê que eu digo que corresponde a alguma normalidade? Porque não se espera da parte de um militar que ele dê opiniões sobre a política do país. Portanto, não faz parte das suas funções. E por isso, a candidatura de um militar tem um lado relativamente anormal, no sentido que é a candidatura de alguém de que nós não conhecemos o pensamento, de que nós não conhecemos as opiniões. Por exemplo, eu tenho visto, enfim, ontem, na nossa página, na nossa homepage, na capa do Expresso, em outros jornais, Correio da Manhã, toda a gente fala do Almirante, e uma das coisas que eu li, já não sei qual destes órgãos de informação, provavelmente até aqui no Observador, mas eu vi, como disse, li em vários sítios, é que o Almirante será uma figura de direita. Não sei porque é que dizem isto, com toda a franqueza. O único cargo mais próximo, digamos, da vida civil que ele teve foi com o governo de esquerda. Exato. Pronto. É uma figura de direita porque é um militar, e o militar é disciplinado, e o militar dá aquele sentimento de ordem, e isso é de direita. Bem, eu, para já, enfim, não subscrevo essa ideia. Não acho que tenha que ser assim. Talvez porque tem aquele ver de lealdade à pátria por aí, talvez. Sim, mas, quer dizer, o Manuel Alegre, por exemplo, que foi candidato a mais do que uma eleição presidencial, definia-se como patriota. Portanto, não, quer dizer, ele fazia uma distinção entre nacionalista e patriota, mas definia-se como patriota, e como o patriotismo sendo um valor transversal. Portanto, nós sabemos que há valores que são mais caros a alguns setores do eleitorado do que outros. E há aquela ideia de que há em Portugal um certo respeito pela autoridade, um certo, digamos, não direi que é mais do que respeito, é assim uma espécie de apreciar as figuras com mais autoridade, e que isso acontecerá mais no eleitorado mais conservador. É verdade, é uma coisa sociológica. Mas daí a definir uma figura como sendo uma figura de direita, um dos primeiros ministros, não é o primeiro-ministro mais autoritário que tivemos em democracia, foi um primeiro-ministro do Partido Socialista chamado José Sócrates, mais autoritário do que Cavaco Silva, não tínhamos qualquer tipo de dúvida, com mais fome de poder do que ele, com mais processos colocados a jornalistas, com tudo isso. Falámos muito dele ontem. Não vamos voltar a esse assunto. Portanto, a questão da autoridade, e também talvez por isso é que algumas figuras da direita, houve uma altura, também gostavam muito de José Sócrates. Bem, portanto, isto para mim é muito pouco. Eu sempre disse aqui, na altura na altura do Covid, em que nunca ninguém imaginava que isto pudesse acontecer, eu sempre achei que o Almirante Gouveia Melo, ponto 1, nunca achei estranho, como algumas pessoas continuam a achar, que ele se apresentasse verdade. Para um militar, apresentar-se verdade faz parte do seu modo de vida, não é? Portanto, ele não estava com aquela farda branca da Marinha, que é a farda mais cerimonial, estava com um camuflado, que é digamos que a farda do dia-a-dia, e portanto não achei isso nunca estranho. Houve pessoas que vi na altura muita gente escrever coisas assim esquisitas, ou achar isso muito esquisito. Eu nunca achei isso esquisito. Em contrapartida, creio que o Almirante justificava isso com o facto de se sentir em missão, a ser a sua guerra e tal. Exato. Mas pronto, está bem, mas aquilo era a sua forma era a forma dele se apresentar, de se vestir. Não encontro ali nada de muito extraordinário, porque ele não deixou de ser um militar naquela altura, não é? Por outro lado, aquela missão foi desempenhada bem, mas creio que o sucesso do processo de vacinação em Portugal se deve a dois fatores importantes. O primeiro tem a ver com uma cultura em Portugal que teve a enorme vantagem de transitar entre dois regimes. Portanto, começou ainda no tempo do Estado Novo, transitou para a democracia, que é: nós valorizamos a vacinação.
e valorizamos a vacinação das crianças. Vacinas, nós não temos um problema com vacinas como existe na Itália, em que chegou a haver um partido de vacinas, como existe noutros países, como existe imenso nos países de leste, em que aquela injeção é vista como uma coisa do comunismo que vinha não sei o que mais. Não temos o problema das vacinas que existe, as teorias da conspiração nos Estados Unidos, não temos esse problema. E isso é algo que nos ajudou muito. E depois havia algo que também era importante, que era a logística. Era preciso fazer chegar as vacinas aos postos de vacinação e ter postos de vacinação montados para que isso acontecesse. E, digamos, eu diria que uma das especialidades de qualquer militar é a logística, não é? Portanto, é uma das... é a cadeira da academia, não é? Portanto, quando se estuda para ser oficial. Portanto, enfim, cumpriu bem, mas isso não faz dele obrigatoriamente alguém que possa ser um bom Presidente da República. Sendo que, daquilo que eu fui conhecendo, mas veremos se ele é candidato, se não é candidato, nessa altura talvez possa discutir melhor o seu perfil. Ele terá algum perfil, designadamente pessoal, que o desaconselha para um lugar desse género. Mas isso, enfim, discutiremos noutro momento. Sobretudo, eu acho que estas motivações, ter alguém cujo pensamento político não conhecemos e cujas duas credenciais é transmitir a figura da autoridade e, por outro lado, ter feito bem algo que nós em Portugal, se calhar, estamos muito desabituados que as pessoas cumpram minimamente, com o mínimo de competência as suas funções. Bem, mas enfim. E, de facto, ele substituiu alguém que estava a fazer muito mal, não é? Substituiu um político, nomeado por razões políticas, por amizades, por razões desse género, uma teia, que estou a falar de Francisco Ramos, que foi o primeiro pessoa indigitada para aquele lugar e que durou lá poucas semanas. Quer dizer, aquilo foi, de facto, uma catástrofe. E podia ter sido uma catástrofe. Bem, ora bem, portanto, no entanto, não há dúvida, ele é o favorito das sondagens. As sondagens continuam a colocá-lo lá à frente e, portanto, eu estou convencido que, por tudo aquilo que se vê nos últimos tempos, ele já tomou a sua decisão, e a sua decisão é tentar ser Presidente da República. Alguém que não quer que se fale disso não dá as entrevistas que ele tem vindo a dar, no sentido de dizer estou a meditar, é outro assunto. Não, fecha o assunto, fecha. Quer dizer, eu, por exemplo, estou convencido, ao contrário de alguma especulação e do desejo de algumas pessoas, estou convencido que Pedro Passos Coelho não vai ser candidato. Enfim, como tudo na vida, a gente pode enganar-se. Estou convencido disto. E se nós repararmos bem, ele não deu nenhum sinal de que estava sequer a ponderar, não é? Nenhum, zero. Nunca falou sobre o assunto, não deu nenhum sinal. E portanto, o Almirante tem dado todos os sinais em sentido contrário, ao ponto de se ter tornado, digamos, tema de todas as conversas e eu diria quase tema de todas as intrigas. E desse ponto de vista é muito relevante aquilo que acontecerá, penso que até à semana que vem, que é perceber como é que vai ser o processo de sucessão no cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Enfim, já se está até a perceber o discurso que vai haver ou não vai haver, não é? Portanto, o Presidente Marcelo já está a dizer que ele fez, como é que ele diz ontem? Papelão, não é? Uma coisa assim de género. Fez um papelão, fez um lugarão, uma coisa assim de género. Portanto, um extraordinário chefe de Estado-Maior da Armada. Haverá muita coisa a dizer sobre isso, não é a altura para falar melhor disso, mas Marcelo claramente não gostaria que ele lhe sucedesse na presidência. Marcelo tem outro favorito, que é Marcos Mendes, tudo me indica, não é? E, portanto, gostaria que o governo arranjasse, ou reconduzi-lo como chefe de Estado-Maior da Armada, ou eventualmente lhe apontar a possibilidade de ele vir a ser chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o que levantaria um outro tipo de problemas, porque tem a ver com a rotatividade. Tem a ver com a rotatividade dos vários ramos das Forças Armadas. A próxima vez, em princípio, compete a um militar, portanto, da Força Aérea. Portanto, que já têm vindo a ser preteridos, digamos assim. Tivemos um almirante, que, quando aliás foi nomeado Gouveia Melo para a SEMA, agora temos um general das forças, portanto, do Exército, e portanto devia vir alguém da Força Aérea. Enfim, isto não é uma regra fixa, é uma espécie de regra protocolar. E voltar a ser alguém da Marinha
portanto, poderia causar algum mal-estar nas Forças Armadas. Bem, mas independentemente disso, também já se especula sobre isso. Bem, talvez ele não esteja já satisfeito apenas por ser chefe de Estado-Maior da Armada, quer ser chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e com isso talvez consigamos convencer a não ser candidato presidencial. Portanto, no meio disto tudo, eu fico a meditar um pouco no sentido daquele encontro aqui perto, aqui em Alvalade. Noturno, com o Ministro da Defesa. E porquê que eu fico a meditar? Porque... vestido à civil. Sim, ele está vestido à civil, o que é natural, as pessoas aqui não andam, quer dizer, não, eu imagino que ele não vista farda quando está fora das suas funções. Nós próprios também, eu hoje, por exemplo, estou quase fardado, não é? Vim para aqui quase fardado por outros motivos, mas muitas vezes qualquer um de nós chega à casa e escolhe uma indumentária apropriada, mais leve, mais apropriada, sobretudo se, enfim, mas a questão essencial não é essa. A questão essencial é, bem, aquilo foi não creio que tivesse sido planeado para ser noticiado, não creio. Quer dizer, mas enfim, mais uma vez posso enganar-me. E porque é que eu digo isto? Porque aquilo basicamente foi noticiado por um jornal online, que é o Página 1, que habitualmente não se distingue-se por dar outro tipo de notícias, algumas delas notícias que vale a pena seguir com atenção, mas não este tipo de notícias. E aquilo tem logo imensas fotografias, portanto, houve alguém que percebeu que ele estava a chegar e começou... Portanto, não sei se é um leitor do Página 1 que mandou para lá, se estava lá um jornalista por acaso, naquele sítio, não faço ideia como é que aquilo aconteceu, que ele vem assinado apenas Página 1, portanto, não tem autor, portanto, não sei exatamente o que é que se passou, mas imediatamente teve imensa repercussão. Detalhe. Não era obrigatório que duas figuras muito conhecidas, que estavam a correr um risco, se quisessem ter uma conversa discreta, estavam a correr um risco de vir para um bar em Alvalade. Estavam a correr um risco, mesmo sendo uma hora já tardia, sendo que quer um, quer o outro, era muito fácil marcar esse encontro para um sítio discreto. E porquê é que eu digo isto? Porque sucede que eu creio que em Portugal há muito poucas figuras do Estado que tenham direito à residência oficial. Tem o Presidente da República, que não dorme, enfim, durante o Covid ficou a dormir uns tempos em Belém, mas não reside em Belém. Temos o Primeiro-Ministro, que também não reside na residência oficial. Temos depois o Presidente da Câmara de Lisboa, curiosamente, tem uma casa... Um palacete no Monsanto. Não é um palacete, é uma vivenda, digamos assim, em Monsanto, mas eu creio que nunca nenhum deles morou lá. Talvez, acho que Santana Lopes houve um período em que morou lá. E eu acho que o único outro que tem uma residência oficial é o Ministro da Defesa. Que é o Forte de São João da Barra. Forte de São João da Barra. Eu não sei, eu creio que já houve Ministros da Defesa que viveram lá durante pelo menos períodos do seu mandato. Não sei onde é que Nuno Melo vive, mas creio que não vive lá. Mas se querem encontrar um sítio discreto, vão para aí, não fica muito longe, não é? Não é em Lisboa, são mais uns quilómetros, mas àquela hora da noite não há filas na marginal, não é? Portanto, chega-se lá facilmente. Portanto, fica assim a pensar porque é que Nuno Melo fez aquilo daquela forma. Está a tentar convencê-lo a continuar no cargo, ou está a ver se ele pode vir a ser o candidato do CDS ou apoiado pelo CDS. Porquê é que eu digo isto? Porque o CDS, eu não consigo perceber o que é que vai na cabeça de Nuno Melo, mas eu estou hoje com muita coisa que não percebo, não é? Porque... Tem muitas incógnitas. Porquê? Porque Nuno Melo está à frente de um partido que sobreviveu basicamente porque o PSD lhe deu a mão. Porque Nuno Melo tem um desafio daqui por uns meses, que é complicado, porque há vários presidentes de câmaras eleitos pelo CDS que terminam os seus mandatos e não é nada óbvio que possam ter sucessores do CDS, porque isso terá que ser sempre negociado com o PSD. E de repente Nuno Melo começou a fazer-se esquisito, aparentemente, tudo indica, com a Câmara de Lisboa, sem perceber que para o seu próprio governo, para o governo de que ele faz parte, uma vitória
nas eleições municipais em Lisboa é muito importante, porque se a AD perder as eleições municipais em Lisboa e perder por intrigas, porque aquilo que estamos a falar é intrigas, o que é que está em causa aqui? Já agora, só para explicar, é um pequeno parênteses. Explica. O que está em causa é que o número 2 da Câmara, Filipe na Coreta Correia, e que é, na minha perspectiva, daquilo que eu sei de Lisboa, eu neste momento não moro em Lisboa, como sabes, o único vereador com peso e na Câmara, portanto, é o braço direito de Carlos Moedas. Não é do partido de Carlos Moedas, mas é o braço direito de Carlos Moedas. Acontece que ele tem um problema. Não é da facção do CDS, quer dizer, não é da facção do CDS de que é o Nuno Melo. Meu Deus. Quer dizer, já não estamos no domínio de negociações entre partidos, estamos no domínio da quintinha, não é? E mensagens vindas de dentro do CDS é que Nuno Melo quer indicar um dos seus, e não é um dos seus do CDS, é um dos seus dele, do seu grupo, da sua facção, dentro do CDS, sem perceber o que é que é ou não é Filipe na Coreta Correia, sem perceber outra coisa, sem perceber que é muito importante para ter perspectivas, para Carlos Moedas estar mais à vontade. Vai ser sempre uma edição difícil. É importante que haja acordo também com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal vale em Lisboa 5, 6, 7, 8 vezes o CDS. Eu estou a dizer isto, o CDS é capaz de ficar ofendido, mas é o que é hoje. No Conselho de Lisboa, a Iniciativa Liberal vale muitos votos. E, portanto, é importante que a Iniciativa Liberal esteja na coligação, coisa que não esteve da outra vez. Teve um candidato péssimo, ajudou, se fosse um bocadinho melhor, se calhar tinha tirado a vitória a Carlos Moedas, mas a Iniciativa Liberal diz o mínimo, quer dizer, se vamos fazer uma coligação, temos alguém na variação, não é? Portanto, eu acho que, inclusive, do ponto de vista da AD, faz sentido, porque faz todo o sentido ir construindo, isto significa que há uma construção de um caminho para, eventualmente, no futuro, até outras soluções com outra projeção a nível nacional, designadamente. Portanto, eu não sei o que é que vem na cabeça de Nuno Melo, não gosta de Marcos Mendes, não gosta de Marcelo Rebelo de Sousa, quer ver se há um caminho para Paulo Portas. Vamos lá ver, as sondagens estão a dizer o que dizem. Paulo Portas quer fazer o seu caminho, já percebeu que Paulo Portas tem recuperado muito da sua imagem pública por via da sua presença na televisão, na TVI, faz, digamos, isso começou com o Covid, e aliás, com ele a tirar partido do seu lado mais jornalístico, mais de explicar as coisas, provavelmente de dar opiniões, portanto, recuperou, mas não é ainda um Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, tem, do ponto de vista da popularidade, do ponto de vista do alcance, do ponto de vista da audiência, do ponto de vista disso tudo. Portanto, ele sabe disso, não é pessoa tem inteligência e inteligência política, Paulo Portas, e, portanto, deve ter percebido que não é a sua altura ainda. Se é que faz parte dos seus planos ser Presidente da República. Mas ele não pode querer determinar tudo sendo o partido que é. Quer dizer, sendo o partido que é, eu com toda a franqueza, acho que mais tarde ou mais cedo ao CDS vai-se colocar a questão de se fundir ou não fundir com o PSD e deixarmos de histórias, digamos assim. Mas isso é é outro debate. Orgulhos partidários. Outros orgulhos partidários. E, portanto, temos esta atrapalhada toda à direita, portanto, em que intrigas, portanto temos jogos de bastidores, Marcelo para um lado, Nuno Melo para outro, o PSD já disse que queria Marcos Mendes, mas a Marcos Mendes as coisas não correram tão bem como se esperaria no Congresso, e há de facto aqui uma coisa que é para este espaço político relativamente problemático, é que não conseguem fazer emergir nenhuma figura que possa rivalizar com o almirante Gouveia Melo. Isso é que é verdade, em termos de sondagens, de popularidade, de possibilidade de ser eleito, não têm conseguido que isso aconteça. Talvez tivessem uma, que era Pedro Passos Coelho, mas como eu disse, não me parece nada que esteja para aí virado, ou que alimente essa expectativa, e portanto há aqui um problema de saber até que ponto é que Marcelo consegue evitar que Marcelo e Montenegro, e se estão os dois ou não,
alinhados neste desenho, evitar que Gouveia Melo acabe-se por si pela candidatura e até que ponto é que Marcos Mendes consegue chegar lá, que parece que, enfim, deste ponto de vista é a alternativa mais sólida. Do outro lado, enfim, habitualmente nós temos dois candidatos mais fortes, as coisas também não estão muito claras, não é? Portanto, nós temos ontem... Do outro lado, da esquerda. Da esquerda, portanto. Isto é, percebemos ontem que temos mais uma pessoa a meditar, seriamente, António José Seguro. Portanto, o José Manuel Fernandes com muitas incógnitas, os protagonistas políticos com muita meditação. Muita meditação, muito ter que falar com a família, muito ver como é que as coisas vão, não é? Portanto, quando se diz isto já sabe, eu gostaria, não é? Portanto, qualquer português com mais de 35 anos poderia ter esse sonho, tu podes, eu posso, não é? Portanto, não... Eu hoje venho de gravata, mas não é por isso que eu não gostaria de andar de gravata todos os dias. Portanto... Vem só presidenciável na indumentária. Portanto, os candidatos mais fortes que poderia haver à esquerda estão fora de jogo. Falo de António Guterres, que teria que abandonar o lugar de secretário-geral das Nações Unidas, coisa que seria muito complicado até para ele e para o país. Portanto, isso é uma situação bastante... Seria difícil de justificar, não é? Muito difícil de justificar, e mesmo que ele tivesse muita vontade, e também não sei bem o que é que ele ganharia com isso. Repara, António Guterres é praticamente, não sei mesmo se não tem a mesma idade de Marcelo Rebelo de Sousa, o que significaria que ia começar o seu mandato com a idade com que Marcelo vai sair. Portanto, não é assim uma coisa particularmente entusiasmante para ninguém. Outro nome seria, porventura, António Costa. Mas António Costa escolheu outra vida, não é? Portanto, e hoje até já está por aí a dar entrevistas como na qualidade de primeiro, não europeu étnico a presidir a Comissão Europeia. É uma coisa que hoje... Estás-te a rir, mas é assim que ele é apresentado no Político, que é neste momento o jornal europeu mais relevante em termos da bolha de Bruxelas, pelo menos. Portanto, quem sobra? Sobram algumas pessoas que não... Sobra Seguro, que agora entrou, António Vitorino, que não se pôs completamente de fora a última vez que falou, mas que não é um nome que hoje em dia esteja particularmente projetado. Santos Silva, que pôs muitas vezes de pé, mas não me parece que chegue, em bicos de pés, quero dizer, mas que, sobretudo, sem ter o palco de ser Presidente da Assembleia da República, dificilmente lá chegará. E chega, e temos Centeno, que é outro nome com as mesmas características. Quer dizer, aqui é já alguém que vem da política, mas é alguém que não vem dos partidos, é alguém cujo pensamento, além das questões financeiras, nós também não conhecemos, e é alguém que, do ponto de vista do seu relacionamento, também me deixa imensas dúvidas. Portanto, a tudo isto acrescenta-se ainda, deixa-me dizer, a dificuldade de definição que os partidos estão a ter relativamente às maiores câmaras do país. Portanto, o Porto, fala-se muito do Porto, candidato para a frente, candidato para trás, Pizarro para aqui, Pizarro para lá, mais à esquerda, à direita, já se falou de vários nomes também possíveis, não muita indefinição. E, olha, vou ter que falar da minha autarquia, Sintra. As pessoas esquecem-se que Sintra é a segunda Câmara do país em número de habitantes. E aí não há grandes notícias de quem é que o PS possa avançar, pelo menos não tenho tido. E do lado do PSD, do lado da AD, notícias que foram particularmente, enfim, não sei se foram... Enfim, tentar ver o que é que dava, não é? Chamado a tirar o barro à parede. Chamado barro à parede. Pedro Santana Lopes, que é sempre um nome, não é? Serve um pouco para tudo, não é? Está atualmente como Presidente da Câmara da Figueira da Foz. Eu creio, não tenho, com o Pedro Santana Lopes nunca se pode dizer, desta água não beberei, mas eu creio que de alguma forma ele já se pôs a dizer que prefere ficar na Figueira da Foz, é mais tranquilo do que correr o risco de vir para Sintra. Falou-se do Gocha, não é? Portanto, de um apresentador de televisão que mora em Sintra, portanto, digamos, até, quer dizer, não é meu vizinho, mas mora ali relativamente perto do local onde eu moro, mas isso não faz dele, quer dizer, é uma espécie de candidato mediático, que garantiria certamente muita cobertura, percebeu-se que ele fala bem sobre política na última campanha eleitoral, é uma pessoa muito inteligente, muito competente, portanto, não é apenas não sei se ele seria um bom executivo, isso é uma coisa totalmente diferente, não faço ideia se ele tem ideias para Sintra, e agora o PSD parece estar a regressar
há um nome de alguém que é quase desconhecido no circuito mediático português, mas que é muito conhecido em Sintra, que é um antigo número 2 de Fernando Seara. Estou a falar de Marco Almeida. Marco Almeida candidatou-se já 2 vezes à presidência. Uma vez, se se tivesse candidatado com o apoio do PSD, porventura teria ganho. Ele candidatou-se como independente contra o PSD, que não o quis candidatar, e perdeu para Basílio Horta por 1000 e tal votos. Portanto, foi, julgo eu, a última Câmara do país em que foi declarado o vencedor, porque teve-se que se contar até ao fim. Depois voltou a concorrer já pela AD, e aí teve uma votação pior, porque era, enfim, reeleição. O presidente incumbente tem sempre muita vantagem. O PSD voltou a ter um desastre catastrófico quando foi buscar um médico que nem sequer era do Conselho, que era deputado, mas achou, pronto, conhecido, Covid e tal, e agora vamos ver o que é que decide. Portanto, Marco Almeida parece que voltou a ser um nome possível, sendo que é alguém que continua por lá, não continua a andar por lá, um pouco Santão Lopes dizia, vou continuar a andar por aqui. Ele continuou sempre a andar por lá, nunca deixou de ser visto pelas populações, de ir às festas, de ir aos lugares, de ir isso tudo. Portanto, é uma Câmara que eu acho que eu dou muita importância, e não é só por morar lá. Ainda temos mais casos, não é? Ainda temos Coimbra, mas Coimbra é uma recandidatura. Ainda temos muitas capitais de distrito que também vão estar em causa. Não ouço falar de Braga. Braga é muito importante. Braga foi uma Câmara conquistada pelo PSD ou pela AD, e que, portanto, a que se devia dar mais atenção. Não se está, quer dizer, a bolha de Lisboa é um bocadinho complicada às vezes, não é? Em princípio, não haverá, a AD está com alguma tranquilidade em Cascais, mas não é óbvio quem será o candidato. Quer dizer, há um nome forte, que é o atual número 2 da autarquia. Portanto, havia um sucessor natural, que era Pinto Luz, mas Pinto Luz veio para o governo, acabou-se. Também há uma Câmara com um lado mais aberto, e há outras que, enfim, estão entregues e estarão entregues enquanto as pessoas estiverem vivas e poderem se candidatar, que é o Eiras, não é? Mas isso, enfim, pronto, há mais, poderíamos falar mais de autarquias, mas já vemos que aqui há muita coisa que os partidos deviam já começar a pensar, porque a questão, e não fixar-se apenas nas presidenciais, porque apesar de tudo, os presidentes das grandes câmaras, em alguns aspectos, têm muito poder, muito poder, e contam muito para aquilo que depois os partidos são no terreno.